Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se então o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio o transportou à cidade santa e, pondo sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Incumbiu os seus anjos de velarem por ti. Eles te tomarão em suas mãos, para que não tropeces nas pedras do caminho. Jesus respondeu-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe fez ver todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o demônio o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. A igreja é santa, mas é necessitada de fazer penitência por causa dos pecados dos seus filhos, que somos nós. Por isso, assim como Jesus Cristo, antes de começar a sua vida pública, antes de começar a pregar o Evangelho, ele foi fazer penitência ou se recolher durante 40 dias jejuando. Assim também a igreja é chamada a fazer penitência, uma penitência pública, e todos os seus filhos reunidos durante 40 dias, esses 40 dias nós chamamos tempo da quaresma, de nos recolhermos mais, de fazermos penitência pelos nossos pecados e nos prepararmos para as festas da Páscoa. E esse tempo quaresmal não é apenas um tempo de penitência individual, mas é de toda a igreja, para que a igreja também possa pregar o Evangelho. E qual é a pregação da igreja? Qual é o fim da pregação da igreja? O Concílio Vaticano II nos resume a igreja como o sacramento de salvação. Então a igreja ela existe para a salvação das almas, para a nossa salvação. E nesta economia, nesta dinâmica da salvação, há a presença do mal no mundo, do mal que procura desviar o homem do caminho de Deus, do caminho do bem. Por isso, a igreja nos chama a atenção de como é que nós devemos combater esse mal. Esse mal que muitas vezes vem de dentro de nós mesmos por causa da nossa natureza decaída, outras vezes vem do mundo e outras vezes vem do demônio. E o demônio faz isso através do que nós chamamos de tentação. A palavra tentação significa provação. E Deus permite que nós sejamos tentados pelo demônio, que ele nos sugestione, nos sugira e nos convide para o mal, muitas vezes pegando as nossas próprias fraquezas. E Deus permite isso para que nós sejamos provados.
e tenhamos méritos com os méritos de Cristo, para assim alcançarmos a vida eterna. A nossa vida é, pois, uma luta muito grande. Todos nós somos tentados. E tão tentados que o próprio Jesus Cristo, quando Ele ensinou a rezar o Pai Nosso, Ele mandou que nós disséssemos ao Pai: e não nos deixes cair em tentação. Quando a tentação vier, não permita que nós caiamos na tentação. Notem que Cristo não diz para nós não pedirmos as tentações, ou para que não tenhamos tentações, mas se elas vierem, e muitas vezes vêm, que nós não caiamos nas tentações. Cristo nos dá alguns meios, mas antes de olharmos esses meios, vamos ver quais são os tipos de tentação que em geral acontecem conosco, que se resumem nas 3 tentações que Jesus Cristo sofreu no deserto. Na primeira tentação, Jesus Cristo havia jejuado 40 dias e 40 noites, e era natural que ele tivesse fome. E o demônio então disse para ele: se és o Filho de Deus, faze com que estas pedras se transformem em pães. Era uma tentação em que Jesus Cristo ele tinha poder, evidentemente, o demônio tinha ouvido quando Jesus foi batizado, que o Pai havia dito para ele: esse é meu filho muito amado, mas naquele momento o demônio queria destoar a missão do Cristo. Faze com que essas pedras se transformem em pães, para que matem a tua fome. Quer dizer, Cristo é o ungido do Pai, é o Filho de Deus feito homem, que veio ao mundo para nos salvar. Por isso a missão de Cristo não é para Ele, a missão é para nós, é para toda a humanidade. E quando o demônio manda que Jesus Cristo transforme aquelas pedras em pães para o seu alimento próprio, estava destoando da missão do próprio Cristo, para que Cristo usasse do seu poder, não em proveito da humanidade, mas em proveito próprio. É claro, Cristo estava realmente com fome, e era uma tentação, mas Cristo, que não quis destoar da sua missão, e trair a sua missão para a qual o Pai tinha mandado, ele responde ao demônio de modo muito contundente: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Os santos padres veem nessa tentação de fazer as pedras em pães para alimentar o corpo, nas tentações que nós sofremos com relação à nossa própria carne, a tentação do prazer desordenado. Ora, Deus nosso Senhor nos criou, nos deu os sentidos e nos deu também a possibilidade de termos prazer, os prazeres próprios da nossa vida mortal. E o prazer em si não é errado, não é pecado. Eu posso ter um prazer em comer um alimento, em me sentar à mesa e me deliciar com uma comida gostosa, e esse prazer existe e é lícito. O prazer em ouvir uma música, o prazer em sentir o cheiro de um perfume, em tocar, o prazer do tato, o prazer do próprio descanso que eu tenho quando eu vou dormir, quando eu vou descansar. É claro, o prazer existe em função da conservação do indivíduo e da conservação da espécie. Isso é normal. Agora, Deus deu exatamente em função nossa, para nós e para toda a humanidade. Porém, por causa da nossa natureza decaída, a busca do prazer em nós ficou desordenada. Então nós, ao invés de buscarmos o prazer em vista de um fim maior, nós temos a tentação de buscarmos o prazer pelo prazer. Então, de repente, eu sento a uma mesa, estou lá com uma comida gostosa, muito bem, sinto prazer em comer. Mas tenho que ter a medida. Se eu vou além e busco prazer pelo prazer, aí sim eu tenho uma desordem, aí tenho o pecado. E assim todos os prazeres que Deus colocou na minha vida, eu tenho que colocá-los ordenadamente. A nossa luta está exatamente nos prazeres desordenados, em buscar o prazer pelo prazer e não o prazer pelo fim maior que ele tem, que Deus colocou quando ele me deu a capacidade de tê-los. É a grande dificuldade que nós temos, exatamente porque nós temos uma natureza decaída, uma natureza doente por causa do pecado original,
Então nós temos essa tentação, por exemplo, eu preciso descansar, é normal, meu corpo precisa de descanso para que ele se mantenha, para que ele se refaça, dentro de um limite. Se eu vou além, e isso já me atrapalha de fazer aquelas coisas necessárias que eu tenho que fazer no dia a dia, aí eu já peco pelo excesso, então eu já tenho a preguiça, e assim todas as outras coisas que me dão prazer na vida, eu tenho que usá-los dentro de um fim para o qual Deus colocou em mim. Minha conservação e a conservação da espécie humana. Quer dizer, para que eu me defenda e para que eu viva. É algo que no dia a dia, as tentações vêm exatamente para que eu destoie de tudo isso. Aí eu tenho a queda. Posso também fazer ao contrário. Deus me deu a graça de ter que comer para poder viver. E de repente eu digo, eu não quero mais me alimentar. Então eu faço exatamente o contrário. Quer dizer, Deus me deu o prazer e eu não utilizo, não pelo prazer em si, mas eu não utilizo o que é necessário para o meu alimento. Para que eu viva, para que eu me conserve como pessoa. Então eu termino pecando no revés. Mas há sempre o pecado, porque eu estou indo fora daquele plano que Deus colocou para a minha vida. Né? Para a minha conservação e conservação da humanidade. Quando Cristo fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, os santos padres veem aí, e o homem não vive para o prazer, mas há algo muito maior que deve nortear a sua vida, que é a própria palavra de Deus. Na verdade, o alimento maior para nós deve ser fazer a vontade de Deus. Isso é o ápice da nossa vida. Isso é que nos dá a verdadeira felicidade. O resto nos escraviza. Então tem que ser muito controlado dentro desse limite que Deus colocou, senão eu termino caindo e me tornando escravo do prazer, escravo do pecado. E gera verdadeira escravidão se eu não cuido. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas chegamos, pois, à segunda tentação, em que o demônio leva Jesus para o pináculo do templo. O pináculo do templo, lugar muito alto, que tinha lá no templo de Jerusalém. O templo já era no Monte Sião, e lá já ficava no alto, o pináculo mais alto ainda. E o demônio então tenta Jesus, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que virão os anjos e te socorrerão. De modo que o demônio ainda pega a Sagrada Escritura para tentar Jesus. Ou seja, ele já faz uma falsa exegese da Sagrada Escritura. É isso que fazem as seitas quando pegam a Sagrada Escritura e começam a fazer suas facções, suas religiões, muitas vezes usando a Bíblia. Faz exatamente o que o demônio fez. Pega a palavra de Deus e distorcem o seu sentido para levar os outros a caírem. Né? Foi exatamente o que o demônio fez com Cristo. Né? Está escrito, pode pular que virão os anjos e tal. Era uma tentação de presunção. Uma tentação de vaidade, de orgulho. Pode pular. E você é o Filho de Deus, os anjos virão e socorrerão. Essa tentação ocorre sempre na nossa vida, quando nós nos expomos às ocasiões de pecado, quando nós nos colocamos acima dos outros e dizemos, isso não me atinge, os outros caíram, então apontamos o dedo nos erros de todos os outros, das outras pessoas, julgamos a todos, rotulamos a todos, só que nós não, nós estamos isentos, como se nós pudéssemos nos salvar sem merecimentos. É a presunção de estar acima dos outros. É não reconhecer a sua própria fragilidade. Não reconhecer que pode cair também. O Papa Francisco disse certa vez que nós começamos a amadurecer quando nós começamos a reconhecer que somos frágeis. Quando começamos a reconhecer as nossas limitações. De modo que para eu amadurecer, eu tenho que começar por baixo, reconhecendo que eu sou frágil, que eu posso cair, que eu não sou melhor que ninguém. Por isso eu não me fico comparando aos outros, dizendo eu tenho mais capacidades que os outros de resistir àquela tentação, àquele pecado e tal. Por isso eu não posso me expor às ocasiões que eu posso cair. Então essa presunção
de tentar a Deus, colocar Deus à prova. Isso foi a tentação que o demônio fez. Faça que Deus vai garantir. Faça que Deus cuida. Eu não posso tentar a Deus, porque Deus quer que eu faça a minha parte com prudência. Não posso ser imprudente. E a prudência é a virtude que consiste no bom governo das coisas em vista de um fim. Ora, se o meu fim é a minha salvação, a minha santificação, a prudência vai consistir em governar bem as minhas atitudes em vista do fim. Essa prudência é a prudência como virtude sobrenatural, que eu tenho que adquirir no dia a dia, mas visa um fim. Então eu não posso ser imprudente. Eu não posso ser imprudente no meu relacionamento com as pessoas, que eu posso cair. Não posso ser imprudente no tratamento com os filhos, na educação que eu vou dar para os filhos, expondo os meus filhos a situações que eles possam cair, porque eles são fracos também. Não posso ser imprudente, falando demais, conversando demais, descuidando com as minhas palavras, que eu posso ofender, posso mentir, posso terminar revelando segredos dos outros, posso terminar julgando. Não posso ser imprudente no meu trabalho, porque eu posso levar a situações que possam causar prejuízos a mim e a outras pessoas. E assim cada um, no seu campo de ação, vai vendo como precisa ser prudente, governando bem suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras, exatamente em busca de um fim. Então, é melhor ficar quieto, observar, para quando agir ou quando falar com certeza em vista daquele fim. Assim nós não tentamos a Deus. Lança-te daqui abaixo, significa, seja presunçoso, faça que tudo vai dar certo, jogue-se, vá. Não precisa de prudência, faça que Deus cuida do resto. Não é assim. Nós não podemos agir assim. Foi o que Cristo disse, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira tentação vai na mesma linha, em que o demônio leva Jesus para o monte alto e diz a Jesus, mostra todos os reinos da terra, tanto quanto era possível, numa visão fantasiosa. O demônio trabalha muito com as fantasias. E diz a Jesus, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. É mentiroso. Primeiro que o mundo não é dele. Ele não pode dar nada. Mas ele mente prometendo que não é dele, né? E segundo que a gente deve adorar a Deus, e não a ele, porque ele é criatura. Não é? Mas tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. É a tentação da matéria. É a tentação dos louvores do mundo, dos aplausos, a tentação de estar acima de todos, a tentação de ter o governo de todas as coisas, e a tentação dos cargos e dos ofícios, a tentação de querer subir para oprimir os outros e dizer aqui quem manda sou eu, e a tentação do orgulho e a tentação dos bens materiais. Eu quero ter tudo, possuir tudo, porque eu que mando e todo mundo tem que seguir segundo a minha vontade. Era a tentação que o demônio fazia ao povo hebreu, pois o povo hebreu em geral, o povo judeu, esperava o Messias que viesse trazer um poder do povo sobre todo o mundo, que voltasse ao esplendor do tempo dos reis Davi e Salomão. Então, quando o demônio diz, tudo isso eu te darei, significa, você realmente é o Messias que o povo quer. Então vai. E Jesus é muito categórico e diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Cristo acrescenta, você não vai só adorar a Deus, mas você vai também servir a Deus. Quer dizer, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa tentação é constante na nossa vida. Aliás, todas as três, né? Aí cada um faça o seu exame de consciência e veja quantas vezes é tentado numa parte ou noutra, né? Quantas vezes a tentação vem, né, na nossa vida, através de uma pessoa, de uma coisa que nós lemos, que vimos na internet, através de um pensamento, de uma inspiração ruim, enfim, cada um faça o exame. Se não está sendo tentado, não é bom sinal, porque o demônio ele tenta exatamente aqueles que estão longe dele, né? Ele quer arrastar, né? Agora, Deus nunca permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças, de modo que Ele nos dá a graça de vencer. Para vencermos as tentações, a igreja nos dá alguns
algumas orientações, né? A primeira, temos que ter vida de oração. Jesus fala que existem certas espécies de demônios que só se vencem com jejum e oração. Então, oração, e oração confiante, né? Segundo, nós temos que ter vigilância. Eu não posso me expor às ocasiões de pecado. Se eu sei que o contato com aquela pessoa, se eu clicar tal site na internet, eu vou pecar. Se eu estiver lendo tal livro, eu vou cometer tal pecado. Se eu frequentar tal lugar, eu vou cair. Então, não vá. Não vá. Você sabe que é fraco, vai cair, não vá, não faça, não veja, não vá atrás. Por isso Cristo disse, vigiai e orai. Então eu tenho que fugir das ocasiões de pecado. Nem todo ambiente é para nós. Existem certos ambientes que já são estruturados para você cair. Então não vá. E você tem que reconhecer a sua fraqueza. Não vá. Não fale tal coisa. Não esteja em tal ambiente. Não faça tal coisa. Não leia tal coisa. Não veja tal coisa. Nós temos que ter consciência das nossas limitações. Eu vou cair. Então, tenho que ter o cuidado. Então, oração e vigilância, né? Depois, os sacramentos, né? Sobretudo a confissão. Quem caiu, levante-se. Tenha o perdão de Deus e siga em frente. O demônio, ele trabalha para a gente não se confessar. Na própria fila de confissão, ele já começa a colocar coisas na cabeça para a pessoa não ir. Não é? Mas, de novo, vai falar a mesma coisa, o padre já sabe, começa, né? Tentar a pessoa desanimar, ficar desanimada, com medo, com vergonha, né? Enfim, confissão frequente e depois a comunhão eucarística, né? Receber Jesus na Eucaristia, que vai nos dar a força para a vitória. Agora, a luta é grande. Então, até a hora da morte a gente vai estar lutando. Ninguém entrega as armas, não. E Deus vai estar sempre conosco. A devoção a Nossa Senhora nos protege, nos fortalece. Então vamos em frente. Todo mundo lutando até o dia da vitória. O bom soldado, ele não é aquele que não cai, mas aquele que se levanta toda vez que cai. Porque quem perde uma batalha não significa que perdeu a guerra. Muitas vezes na vida nós perdemos as batalhas, mas perder a guerra jamais. Então vamos estar com Cristo e assim a vitória será sempre nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos